Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Nesse vídeo irei falar sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos, fazendo um estudo para entender o porquê dele ser tão caro. E lá vamos nós de novo para mais um tema polêmico. Bom, os Estados Unidos são um lugar complicado. Por um lado, a terra da liberdade, o sonho americano, um local de oportunidades. Por outro, guerras, imperialismo e racismo. Pois é, esse país não é simples. Nesse vídeo irei especificamente falar sobre o sistema de saúde desse país, porém ainda farei diversos outros vídeos sobre os setores problemáticos da maior potência do Ocidente. No dia 27 de outubro de 2020, foi publicado um decreto por Jair Bolsonaro que pedia estudos para avaliar a possibilidade de conceder a iniciativa privada às UBSs, portas de entrada do SUS. E assim, uma grande polêmica surgiu na internet a respeito de uma possível privatização do SUS. Assim, muitas pessoas relacionaram o fato aos Estados Unidos, que é famoso por seu sistema de saúde privado ineficiente. Esse assunto é bem complexo e esse vídeo será apenas um recorte. Levei em consideração majoritariamente dois artigos científicos presentes na descrição, assim como informações dadas pela própria NAIC, agência governamental que regula as empresas de seguros dos Estados Unidos. Um dos únicos países do mundo a ter um sistema de saúde majoritariamente privatizado são os Estados Unidos, e de fato, a saúde nesse país é cara. Mas não, ela não é desregulada. Então, que fatores levam a esse problema? Até meados do século XIX, o mercado de seguros de saúde, em grande parte, não era regulamentado nos Estados Unidos, assim como boa parte da economia dessa nação na época. Contudo, ao longo dos anos, vários estados do país começaram a ter suas próprias regulações específicas para o mercado da saúde, época marcada principalmente pela criação da National Association of Insurance Commissioners, a NAIC, no ano de 1871. Ela é a organização de suporte regulatório e de definição de padrões criada e governada pelos principais reguladores de seguros dos 50 estados norte-americanos. Então, não, o sistema de saúde americano não é completamente desregulado. A NAIC cuida desse setor desde o século XIX. Na década de 1940, para remover qualquer incerteza sobre a autoridade regulatória dos estados sobre seguros de saúde, a NAIC propôs um projeto de lei patrocinado pelos senadores americanos Pat McCarran e Homer Ferguson, que manteria a regulamentação de seguro nas mãos dos estados. O projeto foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, e foi transformado em lei pelo presidente Franklin D. Roosevelt, no ano de 1945. Assim, foi criada a chamada Lei McCarran-Ferguson, que é muito relevante até hoje, tendo em vista que ainda está em vigor. Essa lei dá aos estados autoridade para regulamentar o negócio de seguros sem interferência da regulamentação federal. Ela também fornece às seguradoras uma isenção das leis antitrusts federais, desde que a atividade seja regulada pelo estado em que a seguradora de saúde se localiza. Assim, o decreto permite que as seguradoras compartilhem informações sobre formulários de seguros e compartilhamento de dados de sinistros para ajudar a precificação de apólices. Dessa maneira, as empresas de seguro de saúde e as agências de regulação de cada estado agem em conjunto em um lobby legalizado previsto pela Lei McCarran-Ferguson e assegurada pela NAIC. O exemplo que pode mostrar a força da agência de seguro nos Estados Unidos é o seguinte: compartilhar dados entre concorrentes, feito por meio de organizações de consultoria, seria considerado uma violação antitruste pela lei federal. Porém, pelo fato das agências de seguro estarem sob a administração estadual, isso não é considerado um crime. Assim, foi criada uma estrutura legal necessária para fortalecer a regulamentação estadual e limitar qualquer intervenção futura do governo federal, facilitando muito a criação de oligopólios e esquemas políticos. Para regular o mercado de saúde dos Estados Unidos, existem as Model Laws, que incluem vários conceitos como a formação, licenciamento e regulamentação de organizações de seguro de saúde. Muitas vezes, esses requisitos acabam impedindo diversas novas empresas de entrarem no mercado de seguros. O decreto ainda autoriza explicitamente os estados a regularem e tributarem as agências de seguros de saúde.
Embora os preços e salários da área de saúde não sejam definidos pelo Estado, diferentemente de diversos outros modelos de saúde ao longo do mundo, ainda existe uma regulamentação das taxas de impostos. Assim, o sistema de saúde norte-americano é extremamente cartelizado, por conta de uma regulamentação que favorece as empresas de seguro de saúde, formando um verdadeiro lobby previsto pela Constituição. Ao longo da história dos Estados Unidos, diversas vezes foi tentado mudar o sistema de saúde norte-americano. Um desses episódios foi em 2006, quando uma procuradora-geral de Nova York, Eleanor Hoffman, pediu ao Congresso que reexaminasse a lei McCarran-Ferguson, porque ela impede a aplicação federal antitruste, trazendo um cenário não competitivo no mercado de seguros. Eleanor fez referência às investigações em casos de abuso do setor de seguro-saúde, incluindo manipulação de licitações e taxas de corretagem questionáveis. Porém, por conta da força dos cartéis, essas tentativas de mudança da lei foram extremamente dificultadas. Contudo, diversos programas governamentais foram utilizados para tentar resolver a questão de saúde nos Estados Unidos, como o Affordable Care Act ou o famoso Obamacare. Porém, o problema do sistema de saúde americano é estrutural, sendo assegurado pela lei McCarran-Ferguson. Portanto, qualquer mudança real envolveria a alteração ou reformulação desse decreto, mesmo que seja para o lado de uma desregulamentação, quanto para um lado de uma regulamentação maior. A situação atual do sistema de saúde americano pode ser resumida em uma palavra: superfaturamento. As despesas de saúde no país chegam a 2,8 trilhões de dólares em 2012, ou 8.915 mil dólares por pessoa. O setor de saúde corresponde a 17,9% do PIB dos Estados Unidos, enquanto esse número é de 10,2% na média mundial. Pesquisas apontam que os preços dos 30 medicamentos mais comumente usados no mundo eram 1/3 mais altos nos Estados Unidos em comparação com o Canadá e a Alemanha, e eram mais que o dobro do valor pago pelos mesmos medicamentos na Austrália, França, Holanda, Nova Zelândia e Reino Unido. Mesmo com o modelo problemático, ainda existem algumas vantagens no modelo americano, como a alta inovação tecnológica e o tempo de espera de atendimento em emergências. No tratamento de ataques cardíacos e derrames, os Estados Unidos tiveram o melhor registro de qualquer país no globo. Contudo, a qualidade de atendimento em si acaba sendo pior em comparação a diversos outros países. O sistema norte-americano ainda se mostrou o sistema de menos acessibilidade, pois é estimado que 22% da população tenha faltado a uma consulta por não poder pagar, em comparação a uma média de 11% entre outros países desenvolvidos. Os americanos também tiveram a menor taxa de cobertura, cerca de 10% da população não tinha seguro de saúde em 2016. Os produtos médicos não são os únicos caros nos Estados Unidos, mas os serviços têm um preço muito alto em comparação a outros países. Uma razão para os custos mais altos é que as equipes médicas norte-americanas normalmente prescrevem mais serviços que o necessário. Os médicos são incentivados a fazer com que os pacientes sejam submetidos a mais serviços para que sejam mais compensados em um sistema de taxa por serviço. Assim, os médicos tendem a usar mais serviços médicos para compensar seu tempo e investimento, o que aumenta muito as contas médicas. Estudos acadêmicos investigaram o comportamento de 824 médicos na Pensilvânia e descobriram que 93% deles praticam medicina defensiva, o que significa prescrever procedimentos diagnósticos muitas vezes desnecessários. Conforme o levantamento da OCDE, em 2011, os Estados Unidos realizam muitas atividades diagnósticas caras e cirurgias eletivas, que são o tipo de atividades em que nem sempre são necessárias. Esses serviços extras não agregam valor ao atendimento médico para os pacientes, mas aumentam significativamente os custos médicos. Além disso, a maioria dos prestadores de serviços dos Estados Unidos são pagos pelo número de procedimentos realizados, o número de consultas, exames e diagnósticos. Por isso, em uma mesma consulta, acrescentam diagnósticos e tratamentos, medicamentos e pedem mais exames. Mas os planos de saúde tentam não pagar tudo ou autorizar todo e qualquer procedimento, tornando o sistema mais caro e o paciente acaba ficando no meio dessa disputa. Por mais que exista a NAIC, os preços não são necessariamente determinados por essa agência. Portanto, esses preços não são uniformes, o que torna o sistema de saúde norte-americano pouco transparente para bens e serviços. Por outro lado, o modelo de saúde japonês é um bom exemplo de adoção de um sistema de preços de saúde mais transparente. O governo do Japão regula os preços dos cuidados de saúde e atribui um orçamento para os cuidados como a diretriz.
Com um sistema de preços uniforme, o Japão consegue controlar melhor o seu orçamento de saúde. Assim, o Japão gastou apenas 9% do PIB em cuidados de saúde em 2009, enquanto os Estados Unidos gastaram 17,9%, basicamente o dobro. Além disso, o Japão é um país mais envelhecido e tem a maior expectativa de vida do mundo, demonstrando sua eficácia de tratamento superior, enquanto a taxa de expectativa de vida dos Estados Unidos é uma das mais baixas entre os países desenvolvidos. Outra questão importante no sistema de saúde dos Estados Unidos é a configuração dos tipos de seguro. O atual sistema privado de saúde impõe planos muito caros para seus compradores e discrimina as pessoas que mais precisam de seguros. O gasto médio com a saúde para uma pessoa foi de $8.680 por ano em 2013, o que representa 17,56% da renda familiar de uma família americana média. E isso é uma grande quantidade de dinheiro para essa família, e para algumas pessoas, comprar seguro de saúde é caro demais para valer a pena. Do outro lado, vários países ao redor do mundo utilizam o sistema de cobertura universal de saúde, que fornece proteção financeira às famílias, no caso de doenças graves inesperadas ou lesões, que nos Estados Unidos acabam facilmente custando mais de $10.000. O sistema de saúde australiano utiliza esse modelo, tendo uma grande porcentagem de cobertura de seguro de saúde pública para seus cidadãos. Na Austrália, um imposto de renda extra é contribuído e o governo paga integralmente as despesas de saúde dos seus cidadãos. Contudo, uma desvantagem é que o tempo de espera dos hospitais públicos é um pouco alto e, em caso de emergência, existe uma maior disposição a recorrer à assistência privada. O modelo norte-americano é problemático, mas precisamos tomar muito cuidado ao analisarmos o porquê. A questão não é necessariamente a falta de regulamentação, e sim a má regulamentação. Quando foi comentado uma possível privatização da saúde brasileira, logo veio em mente o sistema norte-americano. Contudo, um exemplo de um sistema de saúde privado de sucesso é o de Singapura. O modelo utiliza amplamente da economia privada para pagar as despesas médicas, e os gastos públicos representam uma pequena parte do gasto total da saúde da nação, sendo, inclusive, metade em comparação com os Estados Unidos. Em Singapura, o papel do governo é mais como um regulador do que um pagador de despesas, deixando boa parte do mercado de saúde sob administração privada. Então, o que acaba influenciando mais em um modelo é como ocorre essa regulamentação, tendo em vista que, na atualidade, é muito difícil de achar nos mercados que não possuem nenhuma intervenção estatal. Veja, é complicada a relação entre Estado e mercado, principalmente nesses casos em que ambos acabam sendo desonestos para conseguirem o que querem. Mas é fato de que o sistema americano possui uma regulamentação voltada para os interesses dos cartéis de seguros de saúde. Contudo, hoje em dia não existe um sistema de saúde 100% privatizado e não regulamentado. Porém, diversos modelos completamente ou parcialmente estatais se demonstram os mais eficientes do mundo, graças ao seu grande poder de cobertura e integração de classes mais pobres da população, dependendo muito claro de suas estruturas. Bom, qualquer que seja a solução possível, seja reformando as regulações ou abolindo-as, é fato que o sistema de saúde americano precisa ser reformado, tendo em vista que, por conta de seus preços exorbitantes e pouca acessibilidade, diversas vidas estão sendo perdidas todos os dias. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica, só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor, deixem um like e se inscrevam no canal. No mais é isso. Valeu!